Oi, Vanessa, tudo bem? Oi, Fernando, boa tarde. Muito obrigado pela disponibilidade da sua correria, conseguir achar um tempinho para a gente trocar, fico muito agradecido, tá? Imagina, essa é uma coisa que uma carioca aprendeu de São Paulo, né? Que eu não falava imagina. Então, Imagina! imagina! É o nosso pelo mesmo, muito bem. Parte cultural aqui de São Paulo que já pegou no carioca. Muito bem, então assumindo o paulistês, partiu, vamos falar disto. E aí, para quem está assistindo a gente, esta pessoa que divide comigo hoje a conversa do Acontece Carreira é a Vanessa Boatê, gerente de RH do Grupo da Torá. Ivan, essa é uma pesquisa que a gente está fazendo com vários líderes de mercado e líderes de RH, tentando falar de um tema que ele está muito pulsante, mas que eu vejo que as pessoas estão ficando motivadas, desesperadas, perdidas, não sabendo muito como lidar. Então é um pouco buscar referência. E a primeira pergunta que eu estou fazendo no Acontece Carreira é uma provocação que você tem todo o direito de não concordar comigo, mas que eu tenho dito que o skill de tecnologia não é mais um skill específico da área especialista e que todo profissional, todo líder executivo deveria olhar para a sua área e pensar em tecnologia conjunto. Você concorda, discorda? Como é que você vê esta afirmação? Concordo totalmente, discordo totalmente. Parcialmente. Concordo totalmente. Como RH, eu tenho visto bastante isso na minha própria área. Então, no ano passado, a gente fez um assessment com toda a diretoria, em que antes da gente desenvolver a trilha de treinamentos para esse ano, a gente fez uma série de perguntas para todos os diretores, para que não ficasse muito na visão do RH sobre o que todos precisam. E um ponto que saiu em comum entre todos foi a questão da inteligência artificial. Então, eles sentiram também essa necessidade de seu anseio, né, da tal da inteligência artificial. E o ponto que a gente tem discutido bastante é a questão de, uma vez que você coloca inteligência artificial agora como um centro da, da nova skill que você tem que ter, como passar essa inteligência artificial para todo mundo? Porque não é um curso genérico, que talvez vai atingir todos os colaboradores. Então, o que uma pessoa precisa da área administrativa é completamente diferente de uma pessoa da área de engenharia, por exemplo. Então, existem conceitos genéricos, sim. Então, um primeiro módulo que sim serviria a todos, mas existem muitos formatos, até de cursos, isso que a gente está vendo, que atendem demandas específicas de áreas corporativas. Então, aqui no RH, a gente já fez um determinado curso que era específico para a área de recrutamento e seleção. Muito interessante. Então, ele faz com que a gente pense e se provoque de até onde eu consigo usar essa inteligência artificial para facilitar, criticar o meu trabalho. Então, diversas formas, diversos exemplos que são fáceis, então desmistifica aquela questão de eu não vou entender nunca, eu não vou conseguir saber nunca, para o que eu vou mudar no meu dia a dia. E ano passado a gente teve no encontro de vendas uma palestra do César Cielo. Então, fazendo a referência que ele sempre fala, melhore 1% a cada dia. Então, como é que você melhora esse 1% na tecnologia? E o que a gente fala aqui é, aprenda mais sobre a tecnologia, você não precisa ser o rei da tecnologia, porque ainda tem, né, esse estigma de que eu só vou poder usar quando eu souber 100%, e você não vai nunca saber 100%, né, igual Excel, acho que nunca ninguém usa 100% das capacidades do Excel, mas o que você consegue melhorar no seu dia a dia? E como é que você faz essa provocação de incluir isso dentro do seu dia a dia? Então, há umas semanas atrás, sem citar nome de empresa, eu vi um conceito que era bem interessante de fazer entrevistas via WhatsApp, em que você enviava para o candidato as perguntas que você desejava e ele respondia, né, via áudio
aquelas 5 perguntas, a inteligência artificial já correlacionava com o seu descritivo e com o que você demandava da vaga e já mandava um parecer para a recrutadora de todas as pessoas que participaram e que responderam, quem daria mais match dentro daquele perfil. Nossa, imagina o tempo economizado. Lógico que a gente faria também entrevistas, competências, conversar, nada substitui o humano, e é aí que a gente entra, mas em vez de você conversar com 30, você conversa com 8. Então, o quanto você não otimiza o tempo. Então, é lógico. Exatamente isso, mudamos, agora todas as entrevistas são assim? Não, a gente também identificou que para um grupo funcionava muito bem, mas para outro determinado grupo e outra senioridade não funcionava também, porque a inteligência artificial ainda não está perfeita. Mas a questão é o testar, sabe? Você sair do medo do, não sei se isso vai funcionar, não sei se isso está bom. Testa, É faz. isso. E acho que você está falando um momento onde, aí te provocando um pouco sobre este IA, que acho que foi onde a gente começou a pesquisa, mas assim, as pessoas muito temerosas, outras empolgadas, porque está exatamente nesse momento do teste, mas diferente daquilo que vai provocando a gente na carreira, me parece que o IA meio que chegou em um caminho meio sem volta, assim, no sentido de que as pessoas vão ter que lidar com isso de alguma forma. O ter que lidar ou ir explorando, como você falou, existem vários momentos desse papel. Hoje, pensando na Datorá, quando você olha um executivo no mercado, quando você vai contratar, o IA ele já é um diferencial ou ainda não? Nós estamos ainda no campo de explorar. Como é que está esse tema para vocês quando vocês vão atrair talentos? A gente faz alguns questionamentos de o quanto essa pessoa está familiarizada. Então, é óbvio que eu não vou contratar somente se o cara tiver um MBA, inteligência artificial, que muita gente já tem, né? Mas o quanto que essa pessoa está familiarizada com o tema. Então, você já usou? Como é que você já usou? Qual foi? Já teve um case de sucesso? O que já facilitou a sua vida? Até grandes executivos, né? Isso eu estou falando do nível mais básico até o nível mais alto de qual é o grau de curiosidade que essa pessoa tem. E aí, não falando com necessariamente só IA, porque você consegue ver o background de estudos, de desenvolvimento, de curso. Então, se a pessoa tem isso, né, essa competência de querer sempre mudar, melhorar, aprimorar, é para tudo. Não só para a tecnologia, não só para o IA. E o IA é uma consequência. E se você for perguntar para essas pessoas, usualmente a resposta que eles trazem é: inclusive eu estou procurando muito sobre inteligência artificial e aí eu já uso pelo menos 2, 3, 4 né, aplicativos distintos e aí cruzo respostas e busco saber mais e tem melhorado e tem otimizado. Então a gente dá uma pincelada e a gente entende o quanto que a curiosidade das pessoas traçam, né, agora na inteligência artificial. Mas um ponto que eu quero deixar até aqui ressaltado, né? Eu acho que o poder que a gente tem que tá exaltando muito hoje em dia é o poder de perguntar corretamente. Porque são as perguntas que vão mover o mundo e que também movem, inclusive, a inteligência artificial. É isso, um bom prompt ele resolve tudo, ele faz a inteligência artificial trabalhar para É você. isso, Né? mas o que é um bom prompt? Então, é uma pergunta e eu até brinco que um bom prompt às vezes já é a sua própria resposta. Ele dá só uma maquiada, mas quando você vai fazendo a pergunta e você vai pensando e você vai trazendo mais elementos, eu já montei prompts que ficaram com 10 linhas. E aí eu olhei e falei, nossa, a resposta está aqui. Ele vai colocar exatamente as minhas 10 linhas de uma forma melhorada, talvez para dar uma melhor resposta, fazer um melhor descritivo, mas ele está aqui. Então, esse é um primeiro ponto, assim, você saber fazer uma pergunta certa, e aí de prompt também tem vários outros aspectos que a gente pode colocar, então o famoso esquentar o chat GPT, algumas áreas já tem chat GPT aqui pago, e a gente alimenta muito o chat GPT, então, por exemplo, aqui no grupo da Torá, qual é a história da Datorá, quais são as competências da Datorá, como é que é a avaliação da Datorá, qual é a cultura da Datorá, e eu vou ensinando isso para ele, e aí cada nova vaga que a gente faz, cada novo descritivo, ele está muito mais correlacionado.
É muito Legal. mais fácil da gente acertar. Até mesmo quando a gente tem notas, né, de algumas entrevistas, e a gente vai fazendo alguns tipos de comentário, da gente colocar ali dentro e falar, né, transforma isso aqui num relatório, numa análise, fazendo correlação com as competências e com a avaliação, me dando o que cada um poderia ter de destaque ou não em cada uma das nossas competências. Ele faz isso. O que a gente também não pode é confiar 100% na resposta do IA. Esse é um ponto bem delicado. Meu marido até brincou comigo, deve ter uns 6 meses, que ele falou, fez um trabalho na faculdade, que ele está fazendo uma terceira faculdade, e a resposta do trabalho era A. E resolvi botar no ChatGPT para verificar o que ele me daria. Ele me deu B. E como era um assunto que eu pouco conhecia, e eu acho que aí está o cerne da questão, Fernando, você tem que minimamente conhecer sobre o que você está procurando. Você pode se aprimorar, né, compartilhar, pedir sugestão, mas você tem que ter um mínimo de criticidade, porque quando você não sabe qual o caminho, qualquer caminho está bom. E aí o ChatGPT deu, não é A, é B. E ele foi no caminho B e tirou 0 no trabalho. Ele falou, nunca mais eu confio nessa inteligência artificial. A questão não é nem eu nunca mais confio, mas você assistiu uma aula. Você fez, né, todo um trabalho baseado em algo que você aprendeu. Poderia não estar 100% correto, mas você ir num caminho completamente, né, que vai desvirtuar, isso também é um ponto. E aí, fazendo uma outra provocação, sei que você só me fez uma pergunta, mas são várias coisas que vêm à mente, né? O quanto que a gente tem mentalidade crítica. Porque um dos pontos que a gente observa como RH era o quesito de interpretação. Né? Eu sempre me questionei na escola para que servia as aulas de interpretação de texto. E acho que todo aluno se pergunta isso, né? Para que serve física, química, matemática, interpretação de texto? Mas quando você chega à vida adulta, você fala para eu interpretar, para eu saber para onde que eu vou, para saber qual é a solução, para saber dar a melhor resposta. E uma nova geração está demandando tudo para o ChatGPT sem saber interpretar a resposta. Então, esse que é o perigo. Você tem que agora, mais do que nunca, ter um poder de interpretação muito maior, porque as respostas que vão ser apresentadas a você vão ser dadas, na maioria das vezes, por uma inteligência artificial. Então, como criticar uma inteligência artificial? Porque antigamente chegava um trabalho para o professor, se ele fosse, né, medíocre ou ruim, era muito fácil do professor perceber. Mas e agora? Né? Como é que ele faz essa correlação de a pessoa realmente usou para aprimorar ou usou para me dar uma resposta e ela mesma não tem essa capacidade intelectual da crítica do assunto que que ela tem que entregar. Então, esse também é um ponto bem interessante para a gente pensar. E te ouvindo, eu fico. E aí, queria te fazer um convite pra você trocar de lugar, e acho que é um jogo de empatia, de que assim, não tá fácil ser candidato, viu, Vanessa? Assim, pensa, eu tenho que ir para um projeto e me relacionar via chatbox, onde eu vou falar e ele vai avaliar, eu tenho que lidar com IA, eu tenho que me posicionar digitalmente. É complexo, né? Procurar emprego e lidar. Se você fosse sentar neste lugar da Cornerstone de quem trabalha com planejamento e transição de carreira, que dica você daria para o candidato neste mundo que estamos, nesta relação com trabalhabilidade? Então, você fala que está difícil e eu acho que está cada vez mais fácil. Mais Porque fácil? fácil no sentido de você ter as ferramentas. Então, por exemplo, o pessoal sempre me pedia de melhoria de LinkedIn, né? Qual é a dica de melhoria de LinkedIn? O que eu posso fazer? E aí eu sempre falava, pega que vagas que você iria se candidatar. Escolhe no LinkedIn 5 vagas. Tipo, essa vaga aqui, eu acho que tem tudo a ver com o meu currículo e eu gostaria muito de trabalhar, tanto nessa empresa quanto nesta posição. E aí você analisa o que cada uma dessa vaga está pedindo e correlaciona com o seu currículo. Sim.
Então, assim, alguma competência que eles pedem e não colocou, algum descritivo que eles têm que você não colocou, para você correlar, porque se é uma inteligência artificial no LinkedIn que está fazendo esse cruzamento de base, você também tem que aprimorar o seu perfil para que ele esteja o mais parecido possível com a vaga que você vai se candidatar. Só que antigamente você fazia como? Na mão, né? Eu até brinco assim, na patinha, né? Isso, na máquina, digitação É, digitando tipo, currículo. um por um. Ah, essa linha aqui tem, sim ou não? Aí coloca. Essa linha tem, sim ou não? Aí coloca. Agora imagina, você pega 5 vagas do LinkedIn e fala, cara, essas 5 vagas eu gostei, e eu gostei dessas 5 empresas, e eu gosto do perfil dessas 5 empresas, e aí correlacionando essas 5 com o meu LinkedIn, aí coloca embaixo, sugira para mim o que eu posso alterar no perfil, trazendo dados. Cara, ele faz o trabalho para você. Você vai lá e adapta. Então, é, não sei, esse quesito do tá mais difícil, eu acho que é você nunca abandonar as novas ferramentas. Então, se você, por exemplo, eu venho de bicicleta para o trabalho, né? E isso aí eu não abro mão, eu falo que é um dos melhores benefícios a trabalhar perto de casa, e se eu tiver uma oportunidade a 2 horas da minha casa, talvez eu me mude. Mas esses 15 minutos que eu gasto para vir até o trabalho, são 15 minutos que eu venho ouvindo algum podcast, alguma coisa nova, em relação a todos os temas, tá? Tecnologia, IA, telecom, RH, sei lá, curso de francês, curso de inglês. Eu vou dando cada dia eu ouço uma coisa completamente distinta, inclusive música. Então, dependendo do dia, eu coloco isso na minha pauta. Mas é muito interessante porque ele me traz conceitos novos que talvez eu nunca tivesse pensado antes. Então, quanto ouvir, como a gente está trocando aqui, ouvir outras pessoas falando assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E aí, eu ouvi um dos podcasts e estava fazendo aula de francês, e a minha professora de francês me fez essa provocação também. O quanto que a gente fala tanto de inteligência artificial, né, e de tecnologias, mas o quanto que a gente está colocando essas tecnologias na nossa vida pessoal. A nosso favor. Isso aí. A nosso favor. Então, eu estava falando com meu marido, falei, nossa, a gente precisa ir no mercado. E eu vou vendo que vai faltando as coisas, eu vou escrevendo, né, na listinha que está na geladeira. Ela falou, mas eu sempre esqueço de alguma coisa. Eu falei, gente, mas por que eu não peço para uma inteligência artificial falando assim? Sou uma família, né, com um Eu marido, uma faço filha de isso. 3 anos que não gosta de alimentos ultraprocessados, que come frutas à noite, mas que não tem o poder de jantar, mas que gosta de refeições rápidas, para me gerar uma lista, inclusive já abaixo, com sugestões de pratos rápidos para... Cara, ela vai me dar. Talvez E a algo minha esposa me específico. elogiou, que ela falou assim, nossa, você montou um cardápio da semana tão bacana. Montei nada. Eu dei o prompt e coloquei Montou, os pontos. Ué, montou, montei. Ué. montou, gente, é isso. Muito bem. Eu acho muito legal este lugar que você fala do estar difícil, que está muito no lugar de como a gente se entende este momento e como é que a gente se coloca frente a ele, né? Hoje, este profissional que não entende que a comunicação é um ponto importantíssimo, ele vai ter dificuldade de comunicar com a inteligência, com o líder, com a entrevista, com quem for, porque hoje é um soft skill, mas é importantérrimo, né? E o que faz ser difícil é como a gente se enxerga o desafio, como é que a gente se coloca com ele. Eu adorei essa tua provocação. Muitíssimo obrigado pela disponibilidade, pela parceria e obrigado pela contribuição, tá? Imagina, Fernando, estamos sempre aí. Valeu, Ana. Boa semana. Nada.